Querido Deus, muito obrigada por mais um sábado em que estamos aqui juntas e juntos, reunidas e reunidos para aprender e tentar compreender também um pouco mais sobre o livro Peregrino. É uma ótima forma também de darmos início ao sábado estudando e tentando entender um pouco mais sobre o Senhor e o que o Senhor quer de nós. Peço que o Senhor nos abençoe, que se faça presente no nosso meio e que nos dê um estudo e um sábado abençoado. No nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. É, então vamos lá. O capítulo 8 ele é aproximadamente 7 páginas e ele tem 6 personagens. A minha ideia, a princípio, teria sido colocar 2 pessoas como narradoras, porque o narrador é o que mais lê, então para que a leitura não ficasse tão cansativa para o narrador, eu tive essa ideia. A princípio, agora na distribuição, veremos se for possível. Se não, eu vou deixar apenas um narrador, mas caso a pessoa se canse, pode falar e outra pessoa dar continuidade, que pode ser eu também. Então, quem gostaria de ser o narrador de hoje? A Renilde. A Renilde vai ser a narradora. A Renilde é boa narradora. É verdade, Mati. É, o próximo personagem é o porteiro barra vigilante. É o mesmo. Alguém? Eu posso ser. Matias. O cristão. O cristão vai estar em todos os capítulos, né? Então pode ser eu. Eu vou ser o cristão. O próximo personagem é a Piedade. Alguém? Posso ser a Piedade. Tá bom, Carol. Próximo é a Prudência. Gabriel, pode ser você? Pode. Gabriel. E, por último, a Caridade. Alguém? Gisele ou Peitinha, vocês poderiam, alguma de vocês, ser a Caridade? Eu posso, Rai. A Gisele. Muito bem, então. Então, relembrando, a Renilde será a narradora, porteiro vigilante o Matias, cristão sou eu, Rayane, Piedade, Carol, Prudência, Gabriel, Caridade, Gisele. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Aqui está. Renilde, você pode começar, por favor? Sim, Raiane, só um minutinho que eu estou entrando aqui pelo computador, que aí fica maior, melhor para ler. Tudo bem. Tá abrindo aqui, tá? Só um Uhum. minutinho.
Aí eu saí aqui. Aqui não. Agora sim. Raiane, você me ouve bem? Ouço sim, perfeitamente. Então, agora eu posso começar. Uhum. Cristão encontra os leões e chega ao Palácio Belo. Em meu sonho, vi que ele apertou o passo e seguiu em frente, pensando em talvez arrumar pousada ali. Ora, logo adiante entrou por uma passagem bastante estreita e dali divisou, cerca de 200 metros à frente, a casa do porteiro, mas avançava com cuidado, observando atento o caminho, e logo divisou dois leões. Agora pensou consigo: vejo os perigos que fizeram desconfiança e hesitante voltar por onde vieram. Os leões estavam acorrentados, mas ele não via as correntes. Então teve medo e cogitou também voltar como os outros dois, pois acreditava piamente que a morte o esperava adiante. Mas o porteiro, que se chamava Vigilante, percebendo que Cristão estacara, como se quisesse voltar, gritou-lhe, dizendo: ¿Es su fuerza así tan poca? No tema a los leones, pues están acorrentados y fueron colocados aquí para testar a fe dos que tem y para revelar a aqueles que no tem. Manténgase no meio do caminho e nada sofrerá. Vi então que ele avançava, tremendo de medo dos leões, mas bem atento às orientações do porteiro. Ouviu o rugido das feras, mas elas não o tocaram. Então bateu palmas e seguiu adiante até alcançar o portão onde estava o porteiro. Disse Cristão: Senhor, que casa é esta? Posso passar a noite aqui? Esta casa foi construída pelo Senhor do Morro e ele ergueu para alívio e segurança dos peregrinos. Respondeu o porteiro, que também lhe perguntou de onde vinha e para onde ia. Venho da cidade da destruição e sigo para o Monte Sião. Mas como o sol já se pôs, pretendo, se puder, pousar esta noite aqui. Qual é seu nome? Meu nome é Cristão, mas antes eu me chamava Destitoso. Procedo da linhagem de Jafé, a quem Deus convenceu a habitar nas tendas de Sem. Mas por que é que você chegou tão tarde? Já posto o sol? Eu teria chegado mais cedo, mas, como sou desventurado. Dormi debaixo do caramanchão ali na encosta do morro. Mesmo assim, se fosse só isso, eu teria chegado aqui bem mais cedo. Só que durante o sono, perdi meu testemunho, e sem ele vim até o cume do morro. Depois o procurei e, não o encontrando, me vi forçado, com pesar no coração, a voltar ao lugar onde dormi. E ali o encontrei, por isso só chego agora. Bom, vou chamar uma das virgens da casa e ela, caso se agrade de sua conversa, o levará ao resto da família, segundo as regras da casa. O porteiro vigilante tocou o sino. Logo depois surgiu à porta da casa uma donzela linda e séria, de nome Discrição, perguntando por que fora chamada. Este homem vem da cidade da destruição
y sigue rumbo a Monte Sión, mas está exhausto e surpreendido pela noite. Pediu-me pouso. Disse-lhe então que a chamaria e que depois de conversar com ele, você faria o que lhe parecesse melhor, segundo a lei da casa. Então, ela perguntou a Cristão de onde vinha e para onde ia. E ele lhe respondeu. Perguntou-lhe também como entrara no caminho. E ele lhe respondeu. Depois, ela quis saber o que vira e com o que se deparara no caminho. E ele lhe contou. Por fim, perguntou o nome dele, ao que respondeu. Cristão, meu desejo de pousar aqui é ainda maior porque, pelo que percebo, este lugar foi construído pelo Senhor do Morro para alívio e segurança dos peregrinos. Ela então sorriu, mas aos olhos lhe brotavam lágrimas. Após breve pausa, disse: Vou chamar mais algumas pessoas da família. E correndo até a porta, chamou Prudência, Piedade e Caridade, que, depois de mais alguma conversa com ele, o aceitaram na família. Muitos dos que o receberam à porta da casa diziam: Entre, bendito do Senhor. Esta casa foi construída pelo Senhor do Morro, com o propósito de abrigar os peregrinos. Ele então inclinou a cabeça em respeito e seguiu-as para dentro da casa. Já lá dentro, sentado, deram-lhe algo de beber e decidiram em consenso que, até estar pronta a ceia, alguns deles teriam uma conversa particular com o cristão. Para melhor aproveitamento do tempo, designaram piedade, prudência e caridade para a tarefa e começaram assim. Meu bom cristão, já que fomos tão amáveis com você, recebendo em nossa casa esta noite, que tal conversarmos sobre tudo o que lhe aconteceu em sua peregrinação? Creio que isso será proveitoso para todos nós. É de muito bom grado que o faço, e com satisfação vejo quanta bondade vocês têm para comigo. Afinal, o que o motivou a lançar-se à vida de peregrino? Saí de minha terra natal em virtude de um alerta terrível que me soava aos ouvidos, que uma destruição inevitável pairava sobre mim se permanecesse naquele lugar. Mas por que você saiu da sua terra justamente por este caminho? Foi vontade de Deus, pois, quando os temores da destruição me atormentavam, não sabia aonde ir, mas por acaso veio ter comigo um homem, quando eu me achava tremendo e chorando, de nome Evangelista, que me orientou rumo à porta estreita e assim me colocou no caminho que veio dar diretamente nesta casa. Sem a ajuda dele, sei que jamais teria tomado este caminho. Mas você não passou pela casa de intérprete? Sim, e lá vi coisas cuja lembrança permanecerá comigo enquanto eu viver, especialmente três delas, que Cristo, apesar de Satanás, conserva no coração sua obra da graça, que o homem pecou tanto que, para ele, não há esperança além da misericórdia divina, e também o relato daquele que pensou, sonhando, ter chegado o dia do juízo. Por quê? Ele lhe contou seu sonho? Sim, e que sonho horrível, pensei. Deu-me uma dor no coração enquanto ele me contava o sonho, mas mesmo assim estou feliz por tê-lo ouvido. E isso foi tudo o que você viu na casa de intérprete? Não, ele me levou para um lugar de onde me mostrou um palácio imponente, e lá dentro as pessoas trajavam ouro. Chegou por lá um homem ousado,
que abriu caminho pelos guardas armados que vigiavam a porta e tentavam impedi-lo. Esse homem foi convidado a entrar para receber glória eterna. Acho que essas coisas me arrebataram o coração. Eu bem poderia ter ficado na casa daquele bom homem um ano inteiro, mas sabia que tinha de seguir viagem. E o que mais você viu pelo caminho? O que vi? Bom, avancei um pouco mais e vi aquele que, como eu imaginava, pendia do madeiro, sangrando. A mera visão dele fez o fardo cair de minhas costas, pois eu gemia debaixo de um fardo extenuante. Mas então me vi livre dele. Para mim foi algo esquisito, pois jamais vira isso antes. É, e enquanto eu estava ali de pé olhando para cima, porque não conseguia tirar os olhos dele, aproximaram-se de mim 3 seres resplandecentes. Um deles testificou que meus pecados estavam perdoados. Outro me tirou os farrapos e deu-me esta capa bordada que você vê. E o terceiro gravou este sinal que você vê na minha testa. E deu-me ainda este rolo selado. Narrador. Agora eu estou perdidinha aqui, onde é que está? Dizendo isso, Cristão tirou o rolo de junto ao peito. Mas você viu mais do que isso, não foi? As coisas que lhe contei foram as melhores, mas vi também outras. Vi, por exemplo, ao passar, 3 homens, simplório, indolência e presunção, adormecidos ao longo do caminho, com grilhões nos tornozelos. Pensa que eu consegui acordá-los? Vi também formalista e hipocrisia pularem o muro para seguir, segundo pretendiam, até Sião, mas logo se perderam, como de fato eu lhes havia prevenido, sem que me acreditassem. Porém, acima de tudo, tive de me esforçar muito para subir este morro, e foi igualmente difícil passar ao lado das bocas dos leões. Na verdade, não fosse por esse bom homem, o porteiro que guarda a entrada, não sei se não teria decidido voltar. De qualquer modo, agora agradeço a Deus por estar aqui e agradeço a vocês por terem me recebido. Então, Prudência achou conveniente fazer-lhe algumas perguntas e desejou que ele as respondesse. Você às vezes não pensa na terra de onde veio? Penso, mas com muita vergonha e ódio. Na verdade, se eu não tivesse tirado da cabeça aquela terra desde que de lá saí, poderia ter tido oportunidade de voltar. Agora, porém, desejo uma terra melhor, ou seja, uma terra celestial. Hebreus 11, 15 a 16. Você ainda não continua tolerando algumas das coisas com que estava familiarizado antes? Continuo, mas muito contra a minha vontade, especialmente os pensamentos íntimos e carnais, com que todos os meus conterrâneos, assim como eu mesmo, nos deleitávamos. Mas agora todas essas coisas me doem, e se eu pudesse escolher meus próprios pensamentos, preferiria jamais tornar a pensar nelas. Porém, quando quero fazer o que é melhor, vejo que as piores coisas estão ainda em mim. Você não acha que às vezes essas coisas parecem dominadas, mas outras vezes ainda lhe são um estorvo? Acho, mas isso é raro. Porém, quando me acontece, para mim são horas preciosas.
Você consegue se lembrar por que às vezes as contrariedades lhe parecem dominadas? Sim, quando penso no que vi diante da cruz, por exemplo, quando olho a minha capa bordada, também quando leio o rolo que trago junto ao peito, e ainda quando a ideia do lugar para onde estou indo me estimula. E o que faz, faz tão desejoso de ir até Monte Sião? Tenho. Lá espero ver bem vivo aquele que morto vi pendurado na cruz. E ali espero livrar-me de todas essas coisas que até hoje estão em mim e que me aborrecem. Lá, dizem, não existe morte, e lá viverei com a companhia que mais me agrada. Para dizer bem a verdade, só posso mesmo amá-lo, pois foi ele que me aliviou o fardo. Estou cansado da enfermidade que trago dentro de mim. Prefiro estar onde não morrerei mais, ao lado daqueles que continuamente bradam: Santo, Santo, Santo. Então, Caridade tomou a palavra e perguntou a Cristão: Você tem família? É um homem casado? Tenho mulher e 4 filhos mesquinhos. E por que não os trouxe consigo? Ah, como gostaria de ter feito isso! disse entre lágrimas. Mas todos eles foram absolutamente contrários à minha peregrinação. Mas você deveria ter conversado com eles e se empenhado em mostrar-lhes o perigo de ficar para trás. Pois foi o que eu fiz. Disse-lhes também que Deus me havia revelado a destruição de nossa cidade, mas eles pensaram que eu estava gracejando, Gênesis 19:14, e não me deram crédito. Mas porventura pediu a Deus que abençoasse o conselho que você lhes dava? Pedi, e isso com muito amor, pois acredite, minha mulher e meus pobres filhos me eram muito caros. Mas você lhes falou do pesar que sentia e do medo da destruição? Pois suponho que a destruição lhe era bastante visível, não? Era, e cada vez mais. Talvez eles vissem também os temores em meu rosto, nas minhas lágrimas e também nos tremores que eu tinha por causa da apreensão diante do juízo que pairava sobre nossas cabeças. Nada disso, porém, foi suficiente para fazê-los vir comigo. Mas qual a razão que eles alegaram para não vir? Bom, minha mulher tinha medo de perder este mundo, e meus filhos se apegavam aos prazeres insensatos da juventude. Assim, aquela por um motivo, estes por outros. Todos eles me deixaram partir assim, sozinho. Mas será que, com sua vida fútil, você não contrariou tudo que, com palavras, usava para tentar convencê-los a acompanhá-lo? Realmente, a minha vida não é digna de elogios, pois tenho consciência das minhas muitas faltas. Aliás, sei também que o homem, por sua conduta, pode logo derrubar aquilo que, por argumentos ou persuasão, tenta impor aos outros, para o próprio bem deles. Mas uma coisa posso dizer: eu tomava todo o cuidado para não lhes dar motivo, por qualquer ato indecoroso, de ter aversão à peregrinação. Sim, e por isso mesmo eles diziam que eu era rígido demais, que me privava de coisas, por causa deles, nos quais eles não viam mal algum. Não, acho que posso dizer que, se em mim viram algo que realmente os deteve, era a grande dor que me afligia ao pecar contra Deus ou fazer algum mal contra o meu próximo. De fato, Caim odiava seu irmão porque suas próprias obras eram más
e as de Abel justas. Se sua mulher e filhos se ofenderam com você por isso, mostraram-se assim implacáveis diante do bem, mas você libertou a sua alma do sangue deles. Então, vi em meu sonho que assim ficaram conversando até ficar pronta a ceia. E estando eles também prontos, sentaram-se à mesa. Ora, a mesa estava posta com belos pratos e vinho também muito fino. E toda a conversa durante a ceia foi sobre o Senhor do morro, a saber, sobre o que ele fizera e por que fez o que fez, e por que construíra aquela casa. E pelo que disseram, percebi que ele fora um grande guerreiro, que combatera e matara aquele que tinha o poder da morte, não sem que ele mesmo corresse grande risco, o que me fez amá-lo ainda mais. Pois, como me disseram eles, e como creio eu, disse Cristão, ele o fez com perda de muito sangue, mas o que lhe espalha a glória da graça em tudo o que ele fez é o fato de tê-lo feito por puro amor por sua terra. Aliás, alguns da casa disseram que o haviam visto e também conversado com ele depois de sua morte na cruz. Atestaram ter ouvido de sua própria boca que ele ama tanto os pobres peregrinos que de leste a oeste não se acha amor igual. Além disso, deram como exemplo daquilo que afirmavam o seguinte: ele havia se despido da própria glória para isso fazer pelos pobres. E disseram havia tê-lo ouvido falar e afirmar que não habitaria só na montanha de Sião. Disseram ainda que ele fizera príncipes a muitos peregrinos, embora por natureza tenham nascido mendigos, e sua origem fosse o monturo. Ainda conversaram até tarde da noite e, após orar, pedindo a proteção do Senhor, foram afinal repousar. O peregrino foi acomodado em um amplo quarto no andar de cima, cuja janela dava para o nascente. O nome do quarto era Paz, e ali ele dormiu até o raiar do dia. Então acordou e cantou. Onde estou agora? Será isso zelo divino? Será isso zelo divino? O amor de Jesus por aquele que é peregrino? Tantas coisas dá, até perdão ao réu, que habita já nas vizinhanças do próprio céu. Então, de manhã, todos se levantaram e, conversando, disseram-lhe que não partisse sem antes ver as raridades da casa. Primeiro levaram-no até a biblioteca, onde lhe mostraram documentos de grande antiguidade. Se bem me lembro do meu sonho, mostraram-lhe antes de tudo a ascendência do Senhor do Morro, que era filho do ancião de dias, e veio a ascendência por eterna geração. Ali também se achavam mais plenamente registrados os atos que ele executara, os nomes das muitas centenas que ele tomara para seu serviço, e como ele os havia posto em moradas que jamais seriam destruídas, nem pela passagem dos dias, nem pela degeneração da natureza. Então leram para ele alguns dos atos meritórios que alguns dos seus servos haviam feito. Como subjugaram reinos, executaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas de leões, aplacaram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza extraíram força, agigantaram-se na luta e fizeram bater em retirada exércitos de estrangeiros. Depois, leram ainda em outro volume dos documentos do lugar um trecho em que se mostrava que o Senhor se dispõe a receber na sua graça todas as pessoas, mesmo aquelas que no passado tenham feito grande afronta à sua pessoa e aos seus caminhos.
Ali também estavam diversas histórias de muitas outras coisas famosas, e de todas elas, Cristão teve um vislumbre de coisas antigas e modernas, além de profecias e predições de acontecimentos que seguramente se cumprirão, tanto para pavor e espanto dos inimigos, quanto para consolo e alívio dos peregrinos. No dia seguinte, o levaram à armaria, onde lhe mostraram toda sorte de petrechos que seu senhor providenciara para os peregrinos: espada, escudo, capacete, couraça, toda oração e calçados que não se gastam. E ali havia o bastante para equipar tanto os homens ao serviço do Senhor, quanto as miríades de estrelas que há no céu. Também lhe mostraram alguns dos objetos com que alguns dos seus servos haviam feito prodígios. Mostraram-lhe a vara de Moisés, o martelo e o cravo com que Jael matou Cícera, também os cântaros, as trombetas e as tochas com que Gideão fez bater em retirada os exércitos de Midian. Então lhe mostraram a aguilhada de bois que Sangar usou para matar 600 homens. Ainda a queixada com que Sansão fez tamanhas proezas. Mostraram-lhe, além disso, a funda e a pedra que Davi usou para matar Golias de Gate. E também a espada com que seu senhor irá matar o homem da iniquidade, no dia em que há de erguer-se para o juízo. Apresentaram-lhe, além disso, muitas coisas excelentes, e Cristão se admirou bastante com elas. Isso feito, já era hora de dormir. Então, vi em meu sonho que, de manhã, ele se levantou decidido a seguir viagem, mas quiseram que ele ficasse até o dia seguinte, e disseram: Você pode continuar, Remilde, porque esses "Uhum, são todos. tá. Se o tempo estiver bom, vamos lhe mostrar as montanhas aprazíveis." Era algo que, segundo disseram, lhe traria ainda mais ânimo, pois as montanhas ficavam mais perto do refúgio desejado do que o lugar onde estavam então. Ele aceitou o convite e ficou. Já alto o sol, levaram-no até o terraço da casa e lhe apontaram o sul. E eis que, a grande distância, ele viu uma região montanhosa das mais lindas, embelezada com matas, vinhedos, frutas de todas as espécies, flores também, com riachos e fontes. Tudo muito agradável de olhar. Cristão perguntou o nome daquela terra. Eles disseram que era a terra de Emanuel, região à qual todos os peregrinos tinham livre acesso, tanto quanto o morro onde estavam, e que quando ele chegasse lá, poderia ver o portão da cidade celestial, pois os pastores que moram ali o mostrariam. Ora, ele se lembrou então de que era hora de partir, e todos concordaram. Mas primeiro disseram: vamos novamente até a armaria. E para lá se dirigiram e, chegando, o aparelharam da cabeça aos pés, com instrumentos da mais alta qualidade e resistência, talvez para enfrentar os perigos do caminho. Terminamos. Hum, terminamos. Obrigada a vocês que leram. O que vocês entenderam do capítulo de hoje? Alguém gostaria de comentar? Ray,
o que compreendi é que, bom, ele vinha por um processo, um caminho, e ele chega a lo que seria a igreja, o palácio. Ele recém é um converso e o primeiro passo é encontrar-se com o grupo de crentes, onde ele é recebido aí, onde ele é aconselhado, onde ele recebe instrução, descanso, com o grupo da fé. Essa é a primeira coisa que eu compreendi. Ah, muito bom, Nath. Eu confesso que eu fiquei, assim, bastante curiosa, porque eu não consegui entender o que seria a representação dos dois leões que estavam acorrentados, mas eu não sei se alguém aqui conseguiu. Eu busquei, e uma das coisas que se fala é que se você entende que é a igreja, o palácio, que são essas coisas que assustam a você para entrar à igreja. Quais são aquelas provas na que tem algumas pessoas que não lograram entrar, que a parecer eram mortais, mas não eram. Mas no contexto quando uno vê a vida de John Bunyan, porque quando ele escreve isso, ele está preso. Realmente tinha uma prova de vida ou morte entrar na igreja. Mas tem muitas provas que são mentais, espirituais, e que fazem que muitas pessoas directamente não logrem entrar. Verdade. E vocês conseguiram, assim, identificar talvez o porquê o cristão ele conta um pouco agora no Palácio Belo sobre a trajetória que ele fez anteriormente? O que, o que deu para perceber bem é que lá no palácio, principalmente cada pessoa, né, que fez a pergunta, como no caso a Piedade, fez perguntas já sabendo que ele teria passado pelo intérprete. E depois veio a Prudência também, já sabendo a experiência que ele teria passado também. Então é como se essas experiências já fossem conhecidas e esperadas por quem estava no palácio, como na igreja, como diz o Matias, né? Dava para perceber que é uma experiência que eles sabiam que para chegar até ali a pessoa teria que ter passado. Uma coisa que, porque eu li o capítulo antes, que me fez pensar en la importancia de las preguntas que están allí. Porque uno lee Uhum. así y no da tiempo para pensar. Mas en esta historia, o peregrinos somos nos, y las preguntas son para nos, y a veces y no son preguntas tan fáciles. Por ejemplo, una pregunta, ¿quién es vosé? Uhum. Y vosé tiene que contestar, vosé sabe quién es vosé, vosé sabe por qué está aquí, no movimiento, vosé sabe para dónde vosé va, vosé tiene claros esos conceptos. Entonces, tem muitas perguntas que ali e você tem que saber a resposta. E estamos falando aqui é uma igreja ao começo, não tan começo da linha dele, mas eu estou tratando de poner um hito. Se ele entrou por bautismo, ele está nessa dispensação, digamos, onde entra a igreja 2001, é o que eu penso.
onde fazem as primeiras perguntas, onde tem a primeira informação. E são perguntas que nós já hoje deveríamos já ter resposta. Mas se não temos resposta, sim deveríamos repensarlas para poder ter claro para onde vamos. Pensaba eso, realmente son muy buenas preguntas. Sim, são perguntas realmente muito profundas e também nos faz refletir também, né? Quando lendo também, refletir bastante sobre quando ele é perguntado sobre sua família, né? E ele dá a explicação por que que a mulher não veio, por que que os filhos não vieram. E para a gente também, né? Essa pergunta, sabendo que nós temos pessoas em nosso entorno que não nos seguiram e não vão nos seguir, né? Não veem um motivo que valha a pena, né? Se afastar das coisas do mundo. Mm. E quando a gente ouve, ou vê, ou lê ele falando sobre, a gente se depara também com muito da nossa realidade, da realidade ao nosso redor, né? Deixa de Verdade. ser uma coisa tão forte assim como é que eu posso colocar? Que antes era mais doído, né? Pensar isso, ver isso, aceitar isso, né? Más E hoje doído, ¿qué sería Uhum. doído? A gente sofria mais por isso, né? Posso falar também de mim, né? Mm. É muito surpreendente, se eu posso dizer assim, como Deus vai nos preparando neste caminho e certas reações que nós tínhamos, pensamentos, por exemplo, eu posso falar de mim, pensamentos e reações que eu tinha antes, hoje, e como a gente vai sendo preparado desde o início lá, que nós vamos deixar e também vamos ser deixados, né? Por pessoas que tem ao nosso redor e que a gente acreditava, eu quero que essa pessoa caminhe comigo, né? Eu gostaria que essas pessoas caminhassem comigo, mas a gente agora consegue perceber e lidar com essa escolha pessoal, né? Porque ninguém pode ser forçado a nada. De pessoas queridas ao nosso redor, que se colocam numa posição de realmente, olha, eu não vou seguir isso, eu não tenho interesse, né? E quando a gente vê cristão falando sobre isso, fala da mulher, fala dos filhos, também vem uma certa realidade que a gente vive ou já viveu. E agora observa de uma forma menos doída, Matias. A gente sofre menos por isso, por saber que é uma escolha própria. Mm. Obrigado, Renel. Muito bom. Eu tenho Mais um alguém? comentário. Eu procurei aqui no PDF pelos leões. Eles aparecem bem no começo, na fala do sábio segundo o mundo. E ele fala assim, ele está basicamente querendo tirar dessa ideia, né? Tirando a ideia dele da cabeça, né? Ele diz assim: ouça-me, sou mais velho que você. É provável que no caminho você encontre exaustão, dor, fome, perigos, nudez, espada, leões, dragões, trevas, em suma, a morte, entre outras coisas. Todas elas são seguramente verdadeiras, já tendo sido confirmadas por muitas testemunhas. E por que deveria um homem condenar-se tão gratuitamente, dando ouvidos a um estranho? Então, isso é uma coisa que foi anunciada desde o começo, né? Que ele iria encontrar esses leões que
se resumem em como perigos, não? A morte, não? Então, eu acho que assim, eu concordo com o que o Matias disse, né? Com respeito a isso. E no capítulo 7 também também aparece um tom de desconfiança, né? Contra dos leões que estariam aí. Né? Muito bom, Gabriel. Mais alguém gostaria de comentar? Bom, eu li o capítulo durante a semana e o que acho que mais me chamou a atenção foi a repetição de que esse palácio que o cristão chegou, é, a resposta que ele tem do que é esse lugar é que é uma casa construída pelo Senhor e que ele a ergueu para alívio e segurança dos peregrinos. É, vocês já comentaram um pouco aqui, mas eu fiquei realmente pensando na nossa dispensação. O que seria essa casa? Porque, pela compreensão do autor que escreveu este livro, ele colocou esse palácio como sendo a igreja, e é uma pergunta, mas na nossa dispensação, esse palácio onde encontramos é, esse conforto para nós que somos peregrinos, seria o quê? Porque nós não estamos na igreja tradicional, digamos assim. Vocês pensaram sobre isso? Eu perdi um pouco aqui, que caiu a internet e voltou, então eu não vou saber responder, tá? Acho que o Mate também. Eu Uhum. estaba, eu estaba falando y se había cortado el Wi-Fi. No sé dónde ficar. Eu acho que a gente não está na igreja física, assim, ou na instituição adventista, mas a gente está na igreja, assim, né? Não Uhum. seria um prédio físico, mas a igreja como o povo de Deus que acredita na verdade presente. E tanto quando nós nos reunimos em pessoa, quando fazemos essas reuniões aqui, na nossa vida, no contato que nós temos um com o outro, nós estamos sendo igreja, estamos sendo conforto, estamos sendo revigorados, fortalecidos também. Ah, obrigada, Carol. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu queria fazer um comentário porque logo termina o capítulo e fala, acho que fala do Monte das Delícias, que é onde ele tem que ir. E eu lembro que aí fala que ese Monte das Delícias, me estoy adelantando un poquito más para o entender esto, este lugar o palacio, es que aquel lugar ele va a encontrarse con los pastores. Y ahí tem un pastor que se llama Experiencia. Entonces, ali você vê é a mesma coisa, uma coisa é o palácio, outra coisa o Monte das Delícias, e ambos son a igreja, só que están en la línea, están en momentos diferentes. Ele agora está no momento iniciante, onde lhe estão dando armaduras, lhe estão dando informação, onde ele compartilha seu testemunho, onde
aí tem um crescimento entre todas as pessoas que estão ali, e logo ele sigue o caminho e tem que chegar a outro momento onde, para que você chegue ali, tem que haber madurado. Você tem que crescer no caminho. Ya se espera que Cristiano llegue de una forma diferente por la experiencia del propio camino. Y luego allá se dará los consejos para el último tramo, más ese proceso que tiene que pasar para llegar. ¿Se escuchó lo que falei? ¿O no estoy escuchando nada? Sim, Mati, eu ouvi. Ah, ok, gracias. Obrigado. Mais alguém? Eu achei interessante que com referência, né, ao vigia, né, que está guardando a porta, tem a referência em nota de rodapé, e só, ao invés das outras referências, não fala o versículo, só fala o capítulo, e referência é Marcos 13, né? E lá, de fato, né, fala aquele famoso texto, né, que daquele dia ninguém sabe da hora, né? O daquele dia, o da hora, ninguém sabe, etc. Né? E vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, né? Então, imagino que Bunyan teve essa referência em mente quando coloca esse personagem aí, que é um personagem não apenas para impedir a entrada, mas é alguém que está vigiando pela volta do dono da casa, né? Eu entendi eso de una forma un poco diferente. Que o vigiante é o cuidador, o que está a guarda da porta, que ele vê as pessoas e ele tem que ter o discernimento para distinguir entre um peregrino que va a pasar, para darle o conselho. Entonces, si él tiene que ser alguien, si o palacio es iglesia, tiene que ser alguien que esté en la entrada de protección de la iglesia y que dé un conselho correcto para los peregrinos. Por eso mi impresión es que tiene que ser un pastor, un anciano, o un líder de la iglesia, que permite la entrada al resto de los miembros que son los que estaban allí, que son las vírgenes que aparecen allí, como miembros de la iglesia. Así lo entendí yo. Sim, em termos assim, na vida real, numa igreja física, talvez seja assim, não? Mas como aqui tem a referência de Marcos 13, não? Fala várias vezes, né, de vigiar, não? Porém, vos digo a todos, vigiai, para que não vos ache dormindo, etc., não? Quando o dono da casa voltar inesperadamente. Então, claro, não tem essa função prática de controlar quem entra, mas como cada elemento dessa alegoria aqui tem seu significado, talvez seja outra camada, ele está lá aguardando, vigiando pela volta, né, do dono da casa também, né?
Es que eu acho que é uma pessoa que é um vigiante, que está no momento certo, no lugar certo, fazendo o que é certo, e que você pode confiar. Porque mesmo ele fala que ele, cristão, que é uma pessoa que escuta ao evangelista e sigue o que o evangelista fala, agora ele fala, ele vai seguir as instruções do vigiante mientras está passando por meio dos leões. ¿Por qué sigue? Porque reconoce que es una persona que está en un lugar allí porque es confiable. Vaya. Muito bons os comentários. Mais alguém? Es muy rica esta historia, la verdad que es demais. É mesmo impressionante. La verdad que sí. Verdade. Pessoal, mais alguém gostaria de comentar algo? Bom, acredito que não. Então, podemos finalizar por aqui. Eu vou convidar vocês para orarem comigo para finalizarmos. Querido Deus, muito obrigada por esse momento que tivemos aqui de mais um sábado, termos essa leitura compartilhada. Obrigada pelos pontos em que avançamos e também peço por aquilo que ainda não conseguimos compreender, porque são muitas coisas e é um livro complexo, mas pedimos que o Senhor nos conceda sabedoria para entendermos essa verdade e também aplicá-la para o nosso tempo. Gostaria de pedir por uma boa noite, um bom descanso e um feliz sábado para todas e todos nós que estamos aqui, pelas pessoas também que não estão aqui presentes e por toda a nossa família. No nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém.